Olá, família, bom dia, graça e paz, graça eterna, abençoados. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa mensagem, que por certo estará disponível aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixa teu like, compartilhe e comentem à vontade. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí já nos comentários, tá bom? Vamos que vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento. Esse é o tema, querido. O reino de Deus. A criança que cresceu. Esse é o tema. O reino e a criança que cresceu. Parece contraditório o que Cristo falou em relação ao que Paulo falou? Talvez quando a gente olha assim com um olhar raso no assunto, no texto, a gente tenha essa ideia de que houve ali uma contradição. Porque Jesus disse uma coisa e Paulo disse outra. E agora, quem falou, quem tem a verdade, quem falou com verdade o assunto? Foi Paulo ou foi Cristo? Os dois, né? Mas vamos entender o tema propriamente dito. Eu vou ler dois textos aqui. O primeiro texto, o primeiro versículo, está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, até o versículo 16. Vamos lá. Obrigado a vocês aí nos comentários, compartilhem e vamos que vamos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 em diante. As criancinhas, é a epígrafe aqui. E traziam-lhe meninos, criança, para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que luz trazia. Então, as pessoas traziam as crianças, os meninos, né, as crianças, para tocar em Jesus. Mas os discípulos estavam repreendendo as pessoas que estavam trazendo as crianças para serem tocadas ou tocar em Jesus. 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe a quem? Aos discípulos: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então vamos lá. Então, na fala de Jesus aqui, me parece, ou dá a entender, então, que o reino de Deus só pertence às crianças? É esse o sentido? Porque foi o que Jesus falou no versículo 14. Jesus, porém, vendo, indignou-se e disse-lhe aos discípulos: deixai vir os meninos a mim, deixai vir as criancinhas a mim. Não vos impeçais, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus estava afirmando que o reino de Deus pertencia aos meninos, às crianças. E agora, isso não é contraditório com aquilo que Paulo falou? Porque Paulo disse, olha, na carta aos Coríntios, vou estar lendo, Paulo disse, olha, leite vos dei de beber e não alimento sólido. Porque vocês são crianças em Cristo. Paulo falou também aos hebreus que eles pareciam criança precisando de leite, porque eles não tinham as faculdades, as mentes exercitadas para provar o alimento sólido. Então vamos entender o assunto, né, dentro do contexto. E aí Jesus vai explicar no versículo 15: em verdade, vos digo que qualquer que não receber
o reino de Deus como menino, como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ah, então aqui foi revelado agora o mistério. Então, o segredo, né, a chave aqui do assunto, não é que o reino de Deus só pertencia às crianças. Na verdade, Jesus usa, né, no bom sentido da palavra, as crianças ali para transmitir uma mensagem. E é por isso que quando a gente lê as falas de Jesus, nós precisamos interpretar a mensagem que estava ali por trás daquela parábola, daquela expressão, daquela hipérbole, daquela figura de linguagem, daquela alegoria. Porque senão você fica voando, como assim? Então, você vai ver Jesus falando sobre o joio e o trigo, sobre a boa semente e a má semente, sobre o filho do reino e o filho do diabo, etc, etc e tal. Então, a gente tem que procurar entender essas questões. Então, aqui é outro texto que Jesus fala no versículo 14. O reino de Deus pertence às crianças. Mas não é a criança no sentido de ser pequeno ou ser de menor. O que Jesus está falando, a mensagem que Jesus está transmitindo aqui, ele vai explicar no versículo 15, é o seguinte: em verdade vos digo que qualquer qualquer um que não recebeu o reino de Deus como criança, como menino, não entrará nele. Ou seja, agora Jesus já se direciona aos adultos. Mas o que Jesus está aqui, na verdade, falando é que o adulto, o maduro, sabe? Aquele que cresceu, não é que ele deve ter uma mentalidade de criança, e é o que Paulo falava. Não é que ele deva se comportar como criança, é o que Paulo falava. Não é que ele deva ser criança nas ações, nas atitudes. É que ele deve ter algo que só a criança tem. É que ele deve possuir algo que só as crianças, que hoje em dia está até um pouco mais difícil, têm. É a questão da inocência. É a questão, sabe, do quebrantamento. A criança, ela não consegue guardar rancor, ela não consegue guardar mágoa. Então, tudo bem, a criança pode ficar chateada com alguém? Pode, a criança pode, ainda mais nos tempos modernos, né? Mas a criança, ela tem facilidade de perdoar, ela tem facilidade, sabe, de se desculpar, de entender nesse sentido de que não vai adiantar manter aquela birra. O pai fala para o filho: isso não vai acontecer, você está na disciplina, eu não vou te dar o que você quer. A criança vai lá, se esperneia, pula para lá, pula para cá. Depois, daqui a pouco, ela está abraçando o pai e a mãe. Ela é inofensiva. Ela não guarda rancor. E os adultos? Os adultos guardam mágoa. Os religiosos, hein? Os religiosos guardam mágoas, rancores. Quando você se priva da graça de Deus, quando você se priva da palavra que te limpa, que te lava, que te transforma, você se torna uma pessoa rancorosa. Foi o que o apóstolo falou na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Não se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando venha contaminar você e aos demais. Então você vê que o ser humano, né, o adulto, né, o homem, independente, aqui estou falando de gênero, ele guarda ressentimento, guarda mágoa. Criança não. Você vê que a criança discute com outra criança aqui, empurra, cai, daqui a pouco tá de beijinho e abraço. Outro dia minha filha chegou em casa com o dente partido. Foi o quê, minha filha? Ah, porque um coleguinha lá foi passando pro banheiro, me empurrou sem querer.
ou foi querendo, não sei, enfim, se bateram lá e a minha filha caiu, quebrou um dente, aí teve que ir pagar né, o dentista para restaurar o dentinho dela. E será que ela ficou de birra com o coleguinha? Que nada! Será que ela guardou mágoa do coleguinha? Que nada! Então criança é isso, criança ela não guarda ressentimento. Então Jesus disse, olha, qualquer que quiser receber o reino de Deus tem que se tornar como um menino, como criança, senão não entra. Então Jesus, foi isso que Jesus estava dizendo. Não vos impeçais, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas pertence o reino de Deus. Mas é nesse sentido de inocência, nesse sentido de, sabe, de não ter maldade. É nesse sentido. E não ser criança no sentido das atitudes, que foi o que Paulo falou. Porque isso também impede de você desfrutar o reino de Deus. Vamos lá? Vamos ver o que Paulo disse? Olha lá. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Paulo disse assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria, pensava como menino. Logo que eu cheguei a ser homem, a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Viu aí? Então parece contraditório. Jesus disse, tem que ser como criança. E Paulo disse, não pode ser como criança. Aí Jesus disse, para herdar o reino de Deus, tem que agir nesse sentido como criança. Mas é no sentido de inocência. E Paulo disse, para desfrutar do reino de Deus, você não pode se comportar como criança. Então, abençoados, é o que nós aprendemos, né, com o Evangelho. É ter um coração aquebrantado, um coração sensível, um coração sem maldade, um coração puro, é o que disse o apóstolo Paulo. Todas as coisas são boas, aliás, todas as coisas são puras para os puros. Mas para o contaminado, nada é puro. Tudo é pecado, tudo é maldade. Observe que se você é uma pessoa que tem um coração puro, como uma criança, que não guarda maldade, que não suspeita mal, você age naturalmente, você conversa, você interage com as pessoas e tua consciência está tranquila. Mas se alguém ele é malicioso, se alguém ele é caluniador, ele é fofoqueiro, ele é astuto, ele olha para você e ele não entende, porque ele não consegue alcançar essa consciência, né? Ou essa inocência de uma criança, e em tudo ele vê maldade. Por exemplo, eu acabei de dar uma aula aqui. E o que acontece? Deixei minha esposa no trabalho, deixei a minha filha na escola e dou aula particular aqui com alguns clientes que eu tenho. E aí estou treinando uma moça, ela me ligou, fechou uma aula comigo, ela quer fazer artes marciais. O que acontece? Eu abro a minha garagem, deixo a porta aberta para as pessoas passarem e ver o que está acontecendo. Sabe? Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos no meio de um povo, né? Ou seja, em qualquer lugar tem isso, onde as pessoas são maldosas. Onde até mesmo a própria vizinhança, né? Tem uma moça ali dentro da garagem ali, ó, do irmão. Aquela moça está fazendo o quê? Então, abençoados, não é que eu me preocupe com isso em relação à minha pessoa ou à pessoa que... Mas são as pessoas são maldosas, maliciosas, sabe? Então, infelizmente hoje, você vai ver isso em muitos filhos de Deus. Infelizmente. Olha, eu vi o irmão Elson conversando com alguém no telefone e aí quando eu cheguei, ele desligou imediatamente. Ué, e a pessoa tem que saber o que estava conversando? Então, quer dizer, as pessoas são desconfiadas de tudo. Eu comecei um projeto aqui social, eu tenho um projeto social aqui com criança. Eu tive que conversar com a minha esposa e abrir um grupo no WhatsApp
convidei todos os pais, claro, afinal de contas eu estou trabalhando com criança, né? Tive que convidar os pais das crianças e dizer, olha, eu vou começar um trabalho social, eu sou instrutor de boxe, as crianças me veem aí dando aula, fica pedindo para treinar, tio, eu quero treinar, tio, eu quero treinar. Então, é o seguinte, tem o aval dos pais, tem a permissividade dos pais, como é essa criança, como é o comportamento dessa criança na escola, no tratamento com os pais, porque aqui também eu faço um trabalho de educador, não apenas físico, não apenas esportivo, mas também eu auxilio nessa questão. E tanto é que eu tenho a confiança dos pais. Me ligam, ô professor, meu menino está assim na escola, puxa aí a orelha dele. Professor, tem mães solteiras que me ligam, ô professor, me ajude aí, o menino é um pouco rebelde aí e ele precisa ser disciplinado. Eu falei, não se preocupe, aqui a gente, tá? Então as crianças entendem, chega aqui no espaço e treinam. Como eu falei, minha esposa falou, Elcio, tenha cuidado, a priori, a princípio, eu chamava, exigia a presença dos pais, eles vinham, acompanhava. Hoje não, já conhece aqui, já está todo mundo aqui, às vezes fica lá de fora, deixa os portões abertos. Mas por quê, irmão? Porque é complicado, porque infelizmente a gente vê muita situação acontecendo, a gente vê, claro, isso está tão latente, né? Isso é tão comum, que não deveria ser normal, mas infelizmente abusadores de criança, a gente vê tanta situação. Então, a gente quer fazer um trabalho, quer desenvolver um trabalho social, mas tem que ter cuidado, tapar as brechas, né, como diz o sistema. Por quê? Porque senão a gente se torna vítima de uma maldade que está instalada e por causa de um infeliz, todos sofrem. Vocês estão entendendo? Então isso acontece em todas as áreas, escola, é igreja, né? Igreja que eu falo aqui agora, eu estou falando de instituição religiosa, a gente vê aí as podridões que existem aí. Então, abençoados, ou a gente aprende de fato a ser criança nesse sentido da inocência, ou infelizmente a gente vai continuar olhando desconfiado para todo mundo, não confia em ninguém. Claro, tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Sabe? Hoje em dia a pessoa, às vezes eu fico preocupado, às vezes eu não posso pegar minha esposa no trabalho, mando ela e vem de Uber, mas aí compartilha, às vezes eu não peço, né? Ela mesmo compartilha a localização e tal, porque hoje em dia é tudo complicado, você não sabe com quem você entra em um carro. Outro dia a moça estava trabalhando aqui num evento que teve aqui festivo, ela pegou uma moto, pagou um mototaxista, né? E aí, para levar ele em casa, o rapaz desviou a rota, abusou da moça, tomou o dinheiro. Graças a Deus que pelo menos não matou a moça, né? E deixou a moça em um lugar, ela foi embora desesperada. A moça está com depressão hoje se tratando. Quer dizer, então você vê infelizmente essas coisas, então é complicado você ter uma criança, seja homem, seja mulher, porque isso, hoje em dia, né? Você se preocupa muito. Eu digo sempre, minha esposa fala e eu até entendo. Gente, ser pai hoje, ser responsável hoje é complicado. Por isso que muitas mulheres não querem conta com filho, porque é muita responsabilidade. O mundo em que vivemos, ou o tempo em que vivemos, né? Porque o mundo é o mesmo, o tempo em que vivemos, são tempos difíceis. Infelizmente, as informações, a maldade só tem se instalado, e aí é onde o religioso vem e diz que Jesus está voltando. Não é o ser humano que, ao invés, me desculpe, irmão, mas a tecnologia vai avançando, o conhecimento, a ciência vai avançando, ao invés do povo se tornar mais ser humano, se tornam verdadeiros animais. E aí quem tem um coração do bem, quem tem uma mente boa, fica limitado, preso a essa situação, onde você é vítima da sociedade, onde é até complicado hoje você ver hoje homens que batem em mulheres, e aí tem que ter uma lei para proteger a mulher. Por quê? Porque os homens agridem as mulheres, matam as mulheres, o feminicídio, é isso e aquilo, e acaba que mexendo, que como você vai explicar hoje para uma criança, no meu caso que tem uma filha, para que ela venha entender que infelizmente existe esse tipo de ser humano na face da Terra, que não é porque ela vai se relacionar amanhã depois com a pessoa, que aquela pessoa vai cuidar dela. Pode que Deus o livre, né? Que a gente tem que cuidar sempre disso, ter
essas precauções, mas infelizmente alguém que deveria ser um parceiro, deveria ser um amigo, é um inimigo. É alguém que agride, é alguém que machuca. Então é complicado, meus amados. Então, o que é que tem a ver isso com o contexto do reino de Deus? Tem tudo a ver. Então, abençoados, o Evangelho ele vem nos educar a ter de fato esse entendimento de ser criança, não nas atitudes, sabe? Mas nessa sensibilidade, sabe? Nessa facilidade, né, de perdoar, sem guardar nenhum tipo de ressentimento, sem guardar nenhum tipo de maldade. Como eu falei, hoje é tudo tão complicado, né, irmão? Até mesmo crianças que aprendem com a sociedade, com a tecnologia, com as mídias sociais, com as informações que tem aí, as crianças já começam a descobrir coisa que você fica assim, mas como assim? Ontem minha filha de 7 anos, eu nem falei pra mamãe ainda, eu vou conversar com o Cris ainda, ela vai dar risada. Fui levar minha filha na escola e aí passou um casal, duas meninas, né? Gêmeas, idênticas. Eu falei, que coisa linda, Safira, são gêmeas. Aí minha filha olhou e disse assim, eu sei, pai, é porque elas nasceram da mesma bola do sexo. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim, mano? Como assim, menina? É, meu pai, ela nasceu da mesma bola do sexo. Eu falei, da mesma bola do sexo? Ela é, meu pai. O senhor não sabe? Eu falei, mas quem te falou isso? Ah, meu pai, o senhor não entende, isso é coisa de mulher. Vou até tomar uma água. Eu tenho 41 anos. Você via criança há 30 anos atrás, com 7 anos de idade, falando essas coisas? Você via isso? Não! Aí minha esposa fala, rapaz, eu com 15 anos, eu parecia uma menina de 10 anos de idade. Hoje em dia as meninas de 15 anos, não sei se comem muito frango com hormônio cheio de coisa, as meninas de 15 anos estão parecendo um mulherão de 25. É brincadeira? Então, você vê que até a inocência das nossas crianças estão sendo roubada por tantas informações. A bola nasceu na mesma bola do sexo. Eu falei, agora foi que deu. Ai, meu pai do céu. É coisa, meus irmãos. Então Jesus disse, olha, se vocês não se tornarem como criança, vocês não vão herdar o reino de Deus. Em contrapartida, vem Paulo dizendo, eu deixei as coisas de criança para herdar o reino de Deus. Porque no contexto de Paulo, diferente do de Jesus, porque o contexto de Jesus é um contexto de inocência. No contexto de Paulo é o contexto de religiosidade. Quem entendeu agora a mensagem? Então quando Paulo disse, quando eu era menino, quando eu era criança, eu pensava como criança, está falando de um contexto religioso, porque Paulo está narrando que os irmãos lá em Corinto estavam falando em outros idiomas, num lugar que não era necessário, os irmãos estavam profetizando, sabe, desordenadamente, os irmãos estavam ali, você vai ver na carta aos Coríntios, bebendo na comunidade, se embriagando, comendo e deixando outros irmãos com fome. Aí Paulo diz, vocês são um monte de crianças no comportamento, não era na inocência. Amém, meus amados? Diferente do que Jesus estava falando, deixa vir as crianças, deixa as crianças me tocarem. Aí vai dizer lá no versículo Marcos 10, eu li o 15, no versículo 16, vai dizer que Jesus começou a abençoar aquelas crianças. As crianças queriam ter um contato com Jesus, as crianças queriam se aproximar de Jesus e Jesus começava a abençoar aquelas crianças. Mas era nesse sentido de inocência. Mas no contexto de Paulo, não. Era religiosidade, era carnalidade. Aí Paulo disse, é criancice. Vocês são carnais, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. Não sois carnais? Vocês não estão andando segundo os homens? Paulo vai ver um jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai. Aí Paulo vai dizer, vocês não têm vergonha disso não? Vocês são crianças? Tirem esse rapaz daí do meio de vocês. Que negócio é esse? Então Paulo fala nesse contexto, e é o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios, aqui no versículo
13, né? No capítulo 3, 1 Coríntios 3, Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha aí. Ué, mas Cristo disse, deixa vir as minhas criancinhas. E Paulo disse, eu não falei a vocês como as espirituais, mas como a crianças em Cristo. Crianças em que sentido? No sentido religioso. Hã? Um monte de criança nós vemos por aí. Porque eu tenho que pagar o preço, porque eu tenho que ir no monte buscar o Espírito, porque eu tenho que dizimar para prosperar, porque eu tenho que buscar Deus, não sei, no evento não sei de quê, porque eu recebo essa profecia, porque declararam o meu CPF, porque é um monte de criança. E Paulo diz, vocês são crianças, vocês não têm maturidade para receber o alimento sólido. Leite vos dei de beber e não alimentos sólidos, visto que vocês são crianças em Cristo. Estão em Cristo, creem em Deus, creem em Cristo, são filhos de Deus, mas estão agindo como criança. Viu aí? Diferente do contexto de Jesus. Aí Paulo também fala aos Hebreus, eu vou ler agora, capítulo 5, versículo 12 em diante, é um texto bem conhecido. Paulo diz assim, Hebreus 5, 12 em diante: Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haver feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Porque é criança. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal. Então Jesus disse, para herdar o reino tem que ser como criança. Tem até um louvor que diz assim, né? Vou cantar. Vocês gostam quando eu canto? Tem um louvor que diz assim, louvor, uma música, né? Quero ser como criança, né? E te amar pelo que és. Mas você vai ver que a pessoa fala, quero ser como criança, mas de fato eles são crianças. Mas são crianças aonde? No conceito, a irmã diz que gosta. Oh, meu Deus do céu. A irmã diz que gosta quando o irmão Elcio canta. Oh, Jesus, tem misericórdia da irmã. Então, você vai ver que essas músicas, quero ser como criança, etc e tal, são músicas, são melodias que mexem com o emocionalismo verdadeiramente de crianças em Cristo, ou seja, pessoas religiosas. Mas as mesmas pessoas não têm sentimento de criança no sentido de perdoar, no sentido de entender, Não. São pessoas infelizmente maldosas, pessoas maliciosas, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, abençoado, é necessário a gente fazer um exercício diário, né? Da nossa mente, da nossa vida com Deus, porque é isso que a gente se depara todos os dias. Você, às vezes, pega um transporte público, senta do lado de alguém, você para conversar com alguém, você não sabe quem é quem, você, às vezes, está ali, né, como uma presa fácil, né, de uma pessoa maldosa. Então, é muito difícil. Às vezes, você quer agir nesse sentido como criança, ser inocente, você achar que o mundo é mil maravilhas, porque você tem esse olhar de Deus, mas infelizmente nós estamos cercados de lobos vorazes. Eu lembro de uma vez que eu disse, falava para o meu tio, um tio que eu tenho, falava que eu era cristão, tal e tal, e ele dizia, olha, aprenda uma coisa, nem todo mundo que está na igreja é de Deus não, nem todo mundo que diz que é crente e tal. E hoje eu entendo, quer dizer, claro, entendi há muito tempo atrás, né? Mas eu falo, hoje eu entendo o que ele queria me dizer. Porque o próprio Jesus disse, quando aqueles fariseus chegaram para ele e disseram assim, em teu nome nós expulsamos demônios, olha, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós profetizamos. Aí o que foi que Jesus falou? Oh, que maravilha, venha a mim, criancinhas, vocês são como crianças, então o reino de Deus pertence a vocês, foi isso? Jesus disse, olha, apartai-vos de mim,
Maldito de meu pai, vós que praticai as iniquidades. Ah, mas eles profetizavam, curavam enfermos, e aí? Expulsava demônio. E Jesus disse, maldito de meu pai. Mas hoje em dia, quando você não, desculpe, mas quando a tradição religiosa, quando os irmãos da religião vê um pregador profetizando, dizendo que tem o poder de curar, expulsando o demônio, é homem de Deus, ou que mulher de Deus, essa missionária, esse profeta. Por quê, irmão? Ele profetizou na minha vida e algo aconteceu, é de Deus. Que maravilha. Porque, irmão, eu estava doente, aquele irmão colocou a mão na minha cabeça, deu uns 2 labachu e aí eu fiquei curado. Aquele homem é de Deus. Uau! Foi. Porque, irmão, a mulher, aquele homem, aquele missionário de Deus, porque ele tem unção de Deus. Ah, é? Foi Jesus que disse, quando eles disseram, nós expulsamos demônio, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Aí Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito de meu pai, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Não tinha ninguém inocente naquele contexto. Agora, hoje em dia, a tradição religiosa inocenta esses homens, esses pastores famosos da televisão, porque você tem que sacrificar. Aqui você tem que sacrificar. Estou sendo perseguido, igreja. Porque aquele homem é profeta, porque... Meu irmão, vai cair nisso, irmão. Vai cair nessas conversas, irmão. Amém, meus amados? Então ficamos por aqui. Vamos crescer, na graça e no conhecimento, que a nossa mentalidade esteja sempre evoluindo no conhecimento, mas que haja sempre a simplicidade no nosso coração como uma criança para discernir essas coisas. É o que Jesus disse, Sede simples como uma pomba, ou seja, haja como uma criança, sem maldade, sem rancor, sem ressentimento. Seja simples como uma pomba, haja como uma criança. Agora seja prudente também como uma serpente. Fique ligado, não pense que todo mundo pensa igual a você, não pense que todo mundo é do bem igual a você. Não pense que todo mundo faria o que você faria. Porque tem gente que é assim. Se fosse eu fazer assim, você não é o outro. Você é você. Eu sou eu. Então não é porque você age de tal forma que você vai exigir que o outro venha agir, porque o outro não é você. Então a gente precisa entender isso. Porque senão, você não desfruta do reino de Deus, se não ter esse coração de criança nesse sentido de inocência, e você também não entra no reino de Deus se você não abandonar as coisas de criança, que é essa religiosidade que engana tanto as pessoas, que manipula a mente das pessoas. Amém, meus irmãos? Graça e paz, graça eterna, até o próximo encontro, permitindo Papai do Céu, tá bom? Fui, obrigado a vocês aí nos comentários, eu espero que essa mensagem tenha te edificado. E como eu falei, a gente traz sempre uma mensagem assim diferenciada, do nosso dia a dia, para a gente estar também ligado não apenas na questão doutrinária, mas também no nosso cotidiano, dentro das nossas experiências de vida, dentro daquilo que a gente naturalmente vai enfrentar quando a gente sai de casa, tá bom? Fui, até o próximo encontro, graça e paz, graça eterna. Quero ser como criança, aleluia, e te amar pelo que és, ô glória.